No dia 12 de dezembro de 1937, o USS Panay, canhoneiro da Marinha dos Estados Unidos, navegava pelo rio Yangtze. O Panay era um navio de fundo chato construído em Xangai, especificamente para operar no Grande Rio que, com mais de 3.000 milhas de comprimento, é o mais longo da Ásia e se estende profundamente pela China. Tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos investiram pesadamente na China por muitos anos, explorando seus recursos, incluindo seu maior recurso de todos, seu povo trabalhador e empregado a baixo custo. Certamente, várias cidades chinesas, como a capital Nanjing, possuíam distritos estrangeiros similares aos subúrbios de Washington ou Londres. O Panay era um dos vários navés empregados pelas potências ocidentais, operando na Ásia para proteger seus interesses na região cada vez mais desestabilizada. A China, contudo, não era unificada, sendo palco de uma longa disputa pelo poder ideológico. O Panay estava desde 1927 lutando entre o governo e o Partido Comunista da China. O Japão também ocupou partes do país, mas procurou explorar a guerra civil para ganhar ainda mais território na Manchúria, parte do sudeste da China. E assim, em 1931, o Japão fabricou um ataque terrorista contra uma linha ferroviária japonesa. Isso precedeu uma invasão que levou à rendição da Manchúria pelo Japão à China, mas os conflitos persistiram até o verão de 1937. Quando o Japão finalmente lançou uma invasão em grande escala, atos quase medievais de brutalidade foram cometidos contra o povo chinês pelos japoneses, com saques, estupros e assassinatos em massa não apenas sendo comuns, mas, na verdade, incentivados pela liderança japonesa. Em um incidente chocante, 2 oficiais japoneses fizeram uma competição para ver quem poderia decapitar 100 pessoas com uma espada samurai mais rápido, com o incidente sendo bem divulgado no Japão. Isso é lembrado como o estupro de Nanquim. Diante dos eventos na China, Grã-Bretanha e IA enviaram suas marinhas ao Yangtze para resguardar seus cidadãos e propriedades, permanecendo neutros nos conflitos terrestres. Em dezembro de 1937, os japoneses estavam se aproximando de Nanquim, onde um grande número de americanos vivia e trabalhava. E então, o USS Panay foi instruído a começar a evacuá-los em 11 de dezembro. O céu estava cheio de aviões de guerra japoneses. Então, os americanos marcaram seu navio com grandes bandeiras do Zekalakshwa para se diferenciar dos chineses. Na manhã seguinte, o HMS Lady Bird, barco de guerra britânico, foi atacado pelas forças japonesas em terra, mas evitou danos graves. Mais tarde, o USS Panay encontrou-se atraindo a atenção indesejada de 12 aviões japoneses e depois um barco de guerra japonês. Apesar das grandes bandeiras americanas, os aviões japoneses atacaram os barcos de guerra americanos e 3 petroleiros próximos com bombas e tiros de metralhadora. Mais de 50 civis e tripulantes a bordo foram feridos e depois resgatados pelo HMS Lady Bird e HMSB, enquanto o Panay afundava, enquanto 3 americanos, Charles L. Ensminger, Carlos A. Carlson e Edgar C. Hulsebus, foram mortos no ataque junto com um repórter italiano. Eles seriam os primeiros americanos a morrer em batalha entre as forças do Império Japonês e os Estados Unidos da América, quase exatamente 4 anos antes do ataque japonês a Pearl Harbor. Na segunda parte do nosso especial em 2 partes sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos examinar como a entrada dos Estados Unidos na guerra mudou seu curso para sempre, e como os aliados finalmente viraram a maré sobre as potências do eixo. O episódio de hoje é patrocinado pela História Acerto, um recurso inestimável para quem deseja aprender sobre o passado. Desfrute de centenas de horas de documentários originais de história, liderados por especialistas sobre os eventos que moldaram nosso mundo, que você pode assistir em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer um dos seus dispositivos. Melhor de tudo, você recebe 2 programas exclusivos novos e 19 novos episódios de podcast toda semana, que inclui o podcast de História Líder Mundial, História Acerto do Dan Snow. Você sempre poderá encontrar algo interessante para assistir e aprender sobre os conflitos que mudaram o curso da história. Todos os documentários, podcasts e artigos são trazidos diretamente para você por historiadores especialistas como Dan Snow, professora Susana Liscon, Dan Jones e mais. Então você sabe que está tendo um verdadeiro vislumbre do passado. Recentemente, Matthews McLaughlin teve a oportunidade de se aproximar e conhecer pessoalmente alguns dos aviões que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial em Warbirds da Segunda Guerra Mundial.
Acompanhamos ele sendo orientado por Chris Hendricks, historiador do Museu da RAF, para observar alguns os aviões mais icônicos que já voaram. Todos nós sabemos que aviões foram usados durante a guerra, mas não percebemos o quanto essas máquinas mudaram o curso da história. Esses estavam na vanguarda da tecnologia, e é fascinante ter uma visão de quão importante era decolar. Neste mês, a História Acerto tem uma oferta especial. Com o código Black Friday, garanta 50% off nos primeiros 6 meses. Clique no link abaixo e vá descobrir mais. Agradecemos novamente à História Acerto por patrocinar este episódio. Bem-vindo às Guerras dos Mundos. A jornada do Japão para a guerra com os aliados tem 2 raízes principais: o crescente nacionalismo japonês e o ressentimento do imperialismo europeu na Ásia. Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e Holanda haviam apreendido terras na Ásia à medida que seus impérios cresciam, ou forçaram países como a China a se submeterem a eles, seja por meios econômicos ou no terreno. O caminho do Japão para a guerra com os aliados pode ser enraizado em 2 categorias principais, muitas vezes através da força. A Declaração de Independência Americana também viu a América expandindo sua influência e território para a Ásia e o Pacífico. Com o amanhecer do século XX, o Japão estava em ascensão como uma potência econômica e militar e apoiou a Grã-Bretanha e a França durante a Primeira Guerra Mundial, enviando tropas para ajudar a expulsar os alemães de suas possessões na China. Os japoneses enfrentaram uma série de conflitos com a Rússia Imperial e depois com a União Soviética que a sucedeu pós-guerra de outubro de 1917. Na Guerra de Outubro de 1917, os japoneses enfrentaram uma série de confrontos com a Rússia Imperial. Destaca-se a vitória decisiva japonesa sobre a frota russa na Batalha de Tsushima em 1905, que surpreendeu o mundo ocidental. Contudo, o Japão enfrentou escassez de recursos estratégicos, como metais, dependendo de importações. O aumento do nacionalismo japonês, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, levou os japoneses a adotarem uma política de protetores da Ásia. Os japoneses enfrentaram conflitos contra o imperialismo europeu e americano. Porém, apesar de parecer nobre, a realidade era bem diferente. O fato é que a intenção final do Japão não era libertar a Ásia das potências ocidentais, mas sim substituí-las como a principal potência imperial. Mas eles sabiam que o momento de atacar ainda não havia chegado, e assim começou um extenso programa de rearmamento que incluiria uma grande marinha equipada com porta-aviões, cuja operação foi fortemente influenciada por engenheiros britânicos contratados em Londres. Para alimentar programas tão ambiciosos, os japoneses precisavam de recursos do próprio continente asiático e começaram a olhar para a China e a Coreia em busca da resposta. O Japão havia efetivamente recebido o controle sobre a Coreia em 1910, através de um tratado controverso, e havia começado a assimilar seu povo à sua cultura logo depois. Apesar de seu grande tamanho e população em comparação ao Japão, a China estava profundamente dividida durante a Guerra Civil do século XIX. Na década de 1930, apenas os japoneses conseguiram controlar o país entre o Kuomintang nacionalista e o Partido Comunista da China. Assim como as potências imperiais ocidentais, o Japão investiu dinheiro, pessoas e recursos na China para ganhar uma posição econômica na Manchúria. Mas isso não foi suficiente para satisfazer a liderança militar japonesa. Portanto, em 18 de setembro de 1931, um oficial do exército japonês detonou um explosivo perto de uma linha ferroviária usada por japoneses que viviam no país. A explosão, incontrolável, foi fraca para os japoneses. A explosão, fraca demais para ser controlada pelos japoneses, não afetou significativamente a linha ferroviária, permitindo que os trens continuassem em operação. Os japoneses, porém, atribuíram o incidente a dissidentes chineses anti-japoneses, usando isso como pretexto para invadir a Manchúria.
Preocupada com a guerra civil e os resquícios do senhorio da guerra, a China recorreu à Liga das Nações em busca de ajuda, que descobriu a decepção japonesa em relação ao bombardeio e exigiu que o Japão retirasse suas tropas. O Japão se retirou da Liga das Nações e ocupou a Manchúria durante todo o século XIX. Os japoneses não conseguiram controlar a Manchúria. Os japoneses não conseguiram controlar a Manchúria durante a década de 1930. A Manchúria só foi devolvida à China após a Segunda Guerra Mundial. Por isso, historiadores chineses defendem que a guerra iniciou em 1931, não em 1939. O alcance do nacionalismo japonês foi realizado na Fortaleza Jomma, onde, a partir de 1936, um médico japonês chamado Shiro Ishii começou uma série de terríveis experimentos médicos em seres humanos para desenvolver armas biológicas e químicas para o exército japonês. Servindo no exército por mais de 10 anos, ele se inspirou em pesquisas europeias e persuadiu o imperador japonês a aprovar pesquisas semelhantes no Japão. Ele acreditava que isso possibilitaria ao Japão eliminar rapidamente grandes contingentes inimigos, algo crucial se pretendiam enfrentar os mais numerosos chineses ou a União Soviética. Quando a fortaleza sofreu um ataque da resistência um ano depois, ele mudou sua operação para Pingfan, origem da infame Unidade 731. Milhares de civis chineses e, posteriormente, prisioneiros de guerra aliados foram usados em seus terríveis experimentos médicos para ajudar a desenvolver armas biológicas e químicas, além de realizar cirurgias experimentais, muitas vezes sem anestesia, por medo de corromper os dados. A Unidade 731 testou armas biológicas na população chinesa. Homens, mulheres, crianças, animais e até mesmo recém-nascidos foram todos usados pela equipe de Shiro Ishii para realizar suas pesquisas. Durante os anos 1930, as forças japonesas na Manchúria tiveram vários conflitos isolados com o exército chinês, escalando para uma guerra total em 7 de julho de 1937. Após anos de luta um contra o outro, os dois lados da Guerra Civil Chinesa, o Kuomintang e os comunistas, declararam um cessar-fogo e se uniram contra os japoneses, que tomaram a cidade capital do Kuomintang, Nanjing, em dezembro de 1937. A brutalidade das forças japonesas contra os chineses, aliada ao incidente com o navio USS Panay e delegados americanos em Nanjing, fez os Iwaiu se oporem fortemente ao Japão. O presidente americano, Franklin Roosevelt, acreditava que os Iwaiu estavam mais propensos a entrar em guerra na Europa do que no Extremo Oriente. Ele autorizou pagamentos para os chineses financiarem sua guerra contra os japoneses, permitiu que pilotos americanos lutassem pela Força Aérea Chinesa nas unidades Flying Tigers, mas se manteve focado em se preparar para confrontar Hitler. Os Iwaiu e o Japão mantiveram a expansão na China e Sudeste Asiático, mas Roosevelt, sob pressão dos comandantes militares, autorizou restrições mais rígidas ao comércio com o Japão desde 1938, visando puni-los por suas ações na China. Os próprios japoneses também viam a guerra com a América como improvável naquele momento, e estavam mais preocupados com outro conflito eclodindo com a União Soviética ao norte de suas conquistas na Manchúria, mas os embargos prejudicaram e alarmaram a liderança japonesa. No entanto, em setembro de 1940, uma semana antes do Japão aderir ao pacto tripartite com a Alemanha e a Itália, as tropas japonesas entraram na Indochina Francesa, agora Vietnã, escalando o que os Seikan Sinua e o Reino Unido viam como uma crise crescente na Ásia. Inicialmente, os japoneses usaram a Indochina como base militar para uma possível guerra contra a União Soviética. Porém, após a invasão de Hitler à União Soviética em 1941, o Japão ocupou todo o país, permanecendo até 1945. Após a invasão japonesa na Indochina Francesa, os Ewacha aplicaram duras sanções ao Japão, embargando exportações de sucata de metal e proibindo navios japoneses de usar o Canal do Panamá. As tensões entre os lados intensificaram-se em 1941, resultando em negociações para uma solução pacífica. Porém, o exército japonês, sobretudo a marinha, via a guerra com os Eosinua como inevitável. Naquela época, os japoneses planejavam invadir territórios britânicos, holandeses e franceses no Sudeste Asiático, sob o conceito de esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental.
Porém, essa expansão os exporia a ataques do Sequionen e Sioux nas Filipinas caso houvesse intervenção. Então, eles iniciaram planos para um ataque crucial à Marinha dos Estados Unidos, visando destruí-la antes de sua mobilização. Em 1935, os Essanewa se retiraram da Marinha. Em 1940, os japoneses planejavam atacar o Havaí e as Filipinas. Em abril de 1941, os japoneses começaram a treinar para um ataque à base naval dos Ikuisukostastas em Pearl Harbor, no que eles chamaram de Operação Z, que foi a ideia genial do brilhante almirante Isoroku Yamamoto. Os pilotos treinaram para atacar navios em Pearl Harbor com torpedos aéreos. Porém, essas armas costumavam mergulhar mais fundo do que as águas rasas do porto permitiam após o lançamento na base naval dos Yokohama. Os japoneses surgiram com uma solução astuta: barbatanas de madeira que forçavam o torpedo a subir imediatamente após atingir a água. Em 26 de novembro de 1941, a frota japonesa partiu para o Havaí sob estrito silêncio de rádio. Na época, tanto os Essanewa quanto Washington ainda estavam negociando, mas o governo de Roosevelt já havia começado a exigir que o Japão se retirasse completamente da China, algo totalmente impensável para a liderança japonesa. A frota japonesa, incluindo 6 porta-aviões e 359 caças e bombardeiros, sendo a mais poderosa força de aviação naval da história na época, foi obrigada a recuar pela Marinha dos Estados Unidos. Em 1º de dezembro, Yamamoto foi informado de que a guerra com os holandeses, Elabiwa e Reino Unido, havia sido autorizada pela liderança japonesa. Mas se parecesse que ambos os lados estavam prestes a chegar a uma solução amigável antes de 7 de dezembro, então ele estava autorizado a recuar a frota e cancelar o ataque. Dotado de inteligência, Yamamoto, com dados da Marinha dos Estados Unidos, conseguiu recuar a frota e cancelar o ataque. As aeronaves de Pearl Harbor, fotografadas por um espião japonês num avião turístico, fez suas preparações finais em 6 de dezembro. Sem sinais de solução pacífica, no dia seguinte, as aeronaves decolaram dos porta-aviões. O ataque aéreo foi precedido por um grupo de mini-submarinos japoneses que tentaram se infiltrar no porto, mas um deles foi atacado e afundado pelo destroyer, USS Ward, que disparou os primeiros tiros americanos do Teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Isso deveria ter alertado os americanos para um ataque, mas a informação não chegou ao almirantado dos Estados Unidos a tempo. Uma estação de radar americana viu a formação de aeronaves japonesas, mas foi informada que eram B-17s vindo do continente dos EUA, e assim, nenhuma ação foi realizada. Em Pearl Harbor, os marinheiros estavam acordando e se preparando para um domingo rotineiro, com bandas navais tocando músicas. Enquanto isso, o céu começou a se encher de aeronaves. Os americanos foram pegos completamente de surpresa, e as bandas ainda estavam tocando quando as primeiras bombas e torpedos atingiram. Durante o ataque, os japoneses danificaram ou afundaram 8 couraçados americanos, 3 cruzadores, 3 destroyers, um navio de treinamento antiaéreo e um navio de minas. Diversos aeródromos do exército dos Irigawa na região foram atingidos por ataques aéreos. As aeronaves baseadas lá haviam sido agrupadas no chão, facilitando a proteção contra possíveis sabotagens, mas tudo o que isso fez foi aumentar o dano causado pelas bombas ao caírem entre elas. No total, os EUA perderam 2.403 militares durante o ataque, enquanto mais de 1.000 ficaram gravemente feridos. O dano poderia ser maior se Yamamoto não cancelasse um ataque subsequente por perder o elemento surpresa. Os japoneses perderam 29 aeronaves e 5 submarinos anões que tentaram participar do ataque. 64 japoneses foram mortos ao todo, enquanto um oficial da marinha japonesa, Kazuo Sakamaki, foi capturado vivo após seu submarino encalhar, tornando-se o primeiro prisioneiro de guerra japonês capturado pelos americanos. Crucialmente, porém, e quase puramente por acaso, os porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos não estavam presentes no porto e, portanto, sobreviveram ilesos. No dia seguinte, o presidente Roosevelt solicitou ao Congresso dos Estados Unidos que declarasse guerra ao Japão. A votação foi quase unânime a favor da guerra, exceto por uma objeção da representante Jeannette Rankin, de Montana. Ela disse ao Congresso: "Como mulher, não posso ir para a guerra e me recuso a enviar qualquer outra pessoa." Em seu discurso, Roosevelt descreveu o 7 de dezembro como uma data que viveria na infâmia. Menos de 4 dias após o ataque a Pearl Harbor,
Adolf Hitler, agindo por sua própria autoridade e sem consultar sua equipe, ordenou que seu governo declarasse guerra aos Estados Unidos em apoio ao Japão e, em resposta, a Marinha dos Estados Unidos, ao que ele considerava como o Zekinkawa, violando sua neutralidade ao apoiar a Grã-Bretanha. Os Estados Unidos da América estavam agora firmemente envolvidos na Segunda Guerra Mundial. O almirante Yamamoto previu que, após o início das hostilidades com os Shinsaiwa, o Japão teria 6 meses para derrotar decisivamente os Shinsaiwa no Pacífico, a tal ponto que Washington teria que pedir paz. Poucos no Japão realmente acreditavam que uma invasão do continente americano era uma possibilidade, dado o quão estendido o Japão já estava em sua guerra, que era principalmente direcionada aos territórios do Império Britânico e Holandês, sendo o grande prêmio à própria Austrália. O motivo pelo qual ele deu 6 meses foi porque era o tempo que ele previa que levaria para o poderoso complexo industrial do Zeruata se preparar totalmente para a guerra, após o qual o Japão não poderia esperar competir. Os japoneses, portanto, perderam pouco tempo e começaram sua própria forma de blitzkrieg no leste. Em 24 horas após o ataque a Pearl Harbor, as forças japonesas atacaram tropas britânicas na Malásia e em Hong Kong e americanas nas Filipinas. Em 10 de dezembro, os cruzadores britânicos HMS Príncipe de Gales e HMS Repulse foram afundados por aeronaves japonesas ao tentarem atacá-los. Este ataque finalmente convenceu as marinhas do mundo de que as aeronaves agora estavam deslocando os navios de superfície como a arma mais poderosa da guerra naval. A batalha nas Filipinas envolveu soldados veteranos japoneses contra defensores americanos numericamente superiores, incluindo forças regulares dos Unhal-do-Seia, policiais e voluntários. Os japoneses rapidamente os dominaram, apesar de uma defesa valente, mas bolsões de resistência americana obstinada continuariam na península do Butão até maio do ano seguinte, momento em que esses homens ficaram famosamente conhecidos como os Bastardos Lutadores de Butã. Finalmente derrotados, os lutadores americanos e filipinos se viram enfrentando o horror da Marcha da Morte de Butã, que levou quase 80 mil homens exaustos e feridos a marchar 70 milhas para o cativeiro. Se ficavam fracos demais para andar, eram esfaqueados pelos captores e deixados para morrer. Hong Kong sucumbiu no Natal de 1941. Assim como na China, a população encontrou o em Broome, na Austrália Ocidental. Em 8 de fevereiro de 1942, as forças japonesas atacaram Singapura Britânica. Mesmo com uma defesa obstinada, a guarnição teve que se render após pouco mais de uma semana. Assim como em Hong Kong, a população foi submetida a uma brutalidade chocante, incluindo um incidente que viu médicos, enfermeiros e pacientes de um hospital serem esfaqueados com baionetas. Um mês depois, começou a campanha da Birmânia com o objetivo japonês de garantir o grande porto de Yangon e fechar as rotas de abastecimento terrestre para os chineses. Exércitos nacionalistas indianos e birmaneses se juntaram aos japoneses para expulsar os britânicos de seus países. Um exército da Tailândia também apoiou os japoneses, mas foi aqui que seu avanço finalmente começou a emperrar. A densa selva e o clima intenso tornaram a luta aqui um processo amargo, doloroso e lento. Apesar dos esforços, os japoneses não conseguiram romper a defesa aliada. A campanha da Birmânia continuaria até o fim da guerra, enquanto os aliados lentamente empurravam os japoneses de volta. Em 18 de abril, uma incursão contra as ilhas japonesas foi realizada pelos EUA, uma força de bombardeiros B-25 Mitchell da Força Aérea do Exército dos EUA foi lançada do porta-aviões USS Hornet. Os 16 bombardeiros, liderados pelo tenente-coronel James Jimmy Doolittle, atacaram alvos em Tóquio, Yokohama, Yokosuka, Nagoya, Kobe e Costa Oeste, e Osaka antes de seguir para a China. A incursão alcançou muito pouco em termos de importância estratégica, mas em um momento em que os japoneses pareciam imparáveis no Pacífico, elevou o moral dos Inconazio.
No mar, a Marinha dos Estados Unidos mobilizou-se rapidamente para barrar o avanço japonês à costa oeste americana, resultando no confronto entre navios americanos e japoneses na Batalha do Mar de Coral em 4 de maio de 1942. A batalha viu aeronaves como o principal meio de combate, e como tal, foi a primeira batalha naval da história onde os navios de ambos os lados nunca se viram. Os americanos sofreram baixas significativas, incluindo a perda de um porta-aviões vital, o USS Lexington, mas conseguiram parar momentaneamente o avanço japonês e, talvez mais significativamente, danificaram 2 porta-aviões japoneses que foram forçados a retornar para casa para reparos. Em 3 de junho, uma pequena força japonesa invadiu as ilhas de Attu e Kiska, na costa do Japão. A Marinha dos Estados Unidos teve que voltar para casa para reparos, com o objetivo de fornecer uma base no Alasca para interromper o transporte aliado para a União Soviética e a China. Devido à remota localização das ilhas, as extremas condições climáticas e eventos no Pacífico Sul levaria mais de um ano até que uma força americana e canadense, numericamente superior, pudesse removê-los em agosto de 1943. A retirada de 2 porta-aviões, após a Batalha do Mar do Coral, ganhou significado em 4 de junho de 1942, quando as forças navais dos Tuilaroa e Japão se encontraram novamente na costa japonesa. A Marinha dos Estados Unidos teve que batalhar novamente na Ilha Midway. A Ilha Midway era crucial para os japoneses invadirem o Havaí, sendo vital para ambos os lados que mobilizaram a maioria de suas forças de porta-aviões. Os japoneses tinham 4 porta-aviões, em vez dos 6 que deveriam ter tido, não fosse pelos danos sofridos na batalha anterior. Os americanos, por outro lado, tinham apenas 3, e as batalhas aéreas que se seguiram viram alguns dos combates aéreos mais intensos da história. Os americanos atacaram os japoneses com bombardeiros de torpedo, recebendo grande parte do fogo defensivo japonês. Contudo, bem acima, os bombardeiros de mergulho americanos encontraram os porta-aviões japoneses quase sem resistência e realizaram seu ataque. Os convés de madeira dos porta-aviões, carregados de munição e combustível, amplificaram enormemente o efeito das bombas ao detonarem. Os japoneses perderiam todos os 4 porta-aviões na batalha, algo do qual eles nunca se recuperariam. Enquanto os americanos perderam apenas um porta-aviões, o United States Ship United States of America. Os japoneses finalmente foram parados, e agora começou a lenta campanha de pulo de ilha para empurrá-los de volta ao Japão, começando em agosto, com uma ofensiva americana contra a ilha de Guadalcanal, e Yamamoto estava certo. Após 6 meses de vitória, os japoneses perderam a iniciativa e a maré virou contra eles. Ele não viveria para ver a derrota final do Japão, mas foi morto quando seu avião de transporte pessoal foi abatido por caças americanos em 18 de abril. Como Rommel, sua memória é tão respeitada nos países aliados quanto no seu próprio. A entrada da América na guerra contra a Alemanha nazista começou a sério com as primeiras tropas americanas chegando à Grã-Bretanha no final de janeiro. Enquanto isso, os U-boats da Alemanha agora tinham permissão para estender suas operações até a costa americana para atacar comboios assim que deixassem o porto. Contudo, os EUALI falharam. Agora, comandantes de U-boats enfrentavam navios de guerra americanos, britânicos e canadenses caçando-os. Apesar disso, os U-boats continuaram a infligir perdas dolorosas aos aliados. 1942 iniciou com 2 marcos significativos na história humana. O primeiro ocorreu em 1º de janeiro, quando 26 nações, excluindo quaisquer das potências do eixo, assinaram a Carta das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas deveria substituir a Liga das Nações falida e tinha um maior grau de autoridade para intervir no cenário mundial no futuro. O segundo ocorreu cerca de 3 semanas depois, mas tinha um tom muito mais sombrio. Em 20 de janeiro, figuras-chave nazistas se reuniram na Conferência 1C, presidida por Reinhard Heydrich, para discutir a implementação da solução final contra judeus e outros indesejáveis em terras controladas pelos nazistas. Isso ajudou a estabelecer a política para erradicar grandes números de pessoas rapidamente, usando gás. Heydrich seria morto antes que as brutais ambições do Terceiro Reich se concretizassem totalmente, pois foi assassinado em um ataque orquestrado pelos britânicos por combatentes da liberdade tchecos 5 meses depois, poucos dias antes do início do gaseamento em Auschwitz. Na frente oriental, alemães e aliados do eixo
planejavam nova ofensiva de verão contra a União Soviética, ainda se reerguendo das batalhas iniciais. Em Leningrado, o exército alemão estava sitiando a cidade, cuja população se recusava obstinadamente a se render. Em maio, os alemães lançaram uma ofensiva finalmente bem-sucedida na Crimeia, na Ucrânia, e então em junho, eles sitiaram Sevastopol, que resistiu até 3 de julho. Os alemães então avançaram para uma cidade à beira do rio Volga, cujo nome se tornaria sinônimo da natureza brutal da frente oriental Stalingrado. Com a cidade carregando o nome de seu líder, os soviéticos lutariam com unhas e dentes para impedir que a cidade caísse nas mãos alemãs, não apenas por razões estratégicas, mas também por motivos simbólicos. Entre o final de agosto de 1942 e o início de fevereiro de 1943, ambos os lados lutaram casa a casa pelo controle da cidade agora arruinada. Em novembro de 1942, os soviéticos atacaram as unidades romenas e húngaras que apoiavam o 6º Exército Alemão, lutando dentro da cidade, prendendo-os lá e cortando-os do suprimento. As tentativas de suprir os alemães por via aérea falharam e, em fevereiro, eles perderam a batalha durante um rigoroso inverno russo. Quase 2 milhões de soldados e civis seriam perdidos na batalha pela cidade. Na Europa Ocidental, as forças britânicas e canadenses planejavam invadir o porto francês de Dieppe, com o objetivo principal de provar que um assalto aliado à França ocupada era possível. Tinha como intenção também assegurar a Stalin que os aliados ocidentais seguiam firme em estabelecer outra frente para desafogar suas forças. Lançada em 19 de agosto, a invasão foi quase um desastre, com quase 60% da força sendo morta, capturada ou ferida. No entanto, embora não tenha alcançado seus objetivos imediatos, ensinou aos aliados lições valiosas sobre tais grandes assaltos anfíbios que seriam aplicados no futuro. No período entre guerras, a tecnologia aeronáutica evoluiu significativamente, com bombardeiros se tornando maiores, mais velozes, voando mais alto e carregando mais bombas na fronteira europeia. A Força Aérea conseguiu voar mais alto e carregar uma maior carga de bombas ao longo do continente europeu. Quando a guerra estourou, bombardeiros de 4 motores ainda mais poderosos, como o B-17 Fortaleza Voadora americano e o Avro Lancaster britânico, estavam no quadro de desenhos. Porém, não existia um método verdadeiramente preciso para o lançamento de bombas a partir de uma grande área de significância estratégica. Esses alvos geralmente se concentravam em complexos industriais, como fábricas ou refinarias, mas também incluíam a infraestrutura para apoiá-los e as pessoas que trabalhavam lá, suas lojas, igrejas e casas, tudo que tinha a ver com a vida cotidiana. Finalmente, o número de mortes que tais atos causariam era visto como suficiente para enlouquecer os sobreviventes de medo, levando a uma quebra da ordem social, e com o país não mais capaz de funcionar, seria forçado a se render. Esta doutrina era conhecida por muitos termos: bombardeio em carpete, negação de área, bombardeio estratégico, mas a verdade era que era tanto uma forma de terrorismo sancionado pelo governo, quanto um objetivo estratégico. Hitler e a liderança nazista acreditavam especialmente nessas táticas, refletindo sua visão dos povos inferiores fora da Alemanha. Os nazistas deram ao mundo um gostinho desse poder durante a Guerra Civil Espanhola e depois novamente durante a invasão da Polônia. Em ambas as instâncias, os alemães foram finalmente vitoriosos, mas isso teve mais a ver com eventos no terreno. Maio de 1941 consistiu em uma ofensiva massiva dos bombardeiros alemães, exceto crianças, que foram evacuadas durante a guerra. O temido colapso da ordem social não se materializou, e com a Alemanha preparando a invasão da União Soviética em 1941, a Luftwaffe retirou grande parte de sua força de bombardeio para apoiar as campanhas do leste e da África. No entanto, mais de 45 mil pessoas pereceram no Blitz, e em vez de alcançar a vitória para os alemães, isso apenas endureceu a determinação britânica, que agora clamava por vingança pelos que se perderam. Para muitos observadores, o fracasso do Blitz demonstrou as inadequações de tentar aterrorizar populações até a submissão através de bombardeios. Engenheiros britânicos como Barnes Wallace acreditavam ter uma solução para a precisão, propondo criar bombas muito pesadas para transporte. Para esse fim, o governo britânico tentou usar bombardeiros superpesados.
Essas bombas pesadas não desviavam do alvo como as leves, tornando mais previsível o local de queda e aumentando a precisão. Mais tarde na guerra, as propostas de Wallace seriam comprovadas em grande parte corretas, com bombardeiros britânicos sendo capazes de atingir alvos como viadutos estreitos e navios a partir de altitude usando bombas Grand Slam de 22 mil libras lançadas por Lancasters modificados. Wallace e seus apoiadores queriam construir uma frota desses superbombardeiros pesados para atingir as fábricas e estaleiros da Alemanha, negando assim aos alemães a capacidade de construir as ferramentas para a guerra. Mas ele encontrou hostilidade aberta de alguns da liderança da RAF, muitos dos quais ainda viam o valor do bombardeio de área. O Marechal do Ar, Sir Arthur Harris, que assumiu o comando de bombardeiros da RAF em 1941, acreditava em sua capacidade. Apoiado por Churchill, Harris pediu que a RAF começasse a bombardear área-chave de armas alemãs. Num esforço para subjugar a Alemanha, operações iniciaram em 1942 agora, com apoio das forças aéreas do Exército dos Estados Unidos. A União Soviética também bombardeou cidades alemãs, como Berlim de forma intermitente, mas sem cooperação com os aliados ocidentais, frequentemente em retaliação ou propaganda. Harris usou o Blitz como justificativa para sua campanha. Como ele colocou, os nazistas entraram nesta guerra sob a ilusão um tanto infantil de que eles iriam bombardear todos os outros, e ninguém iria bombardeá-los. Eles semearam o vento, e agora vão colher o redemoinho. Harris aprendeu as lições erradas do Blitz. Primeiramente, ele pensava que uma população sob um regime totalitário, como a Alemanha nazista, cederia a uma campanha de bombardeio contínua, pois o anseio por liberdade se intensificaria com o crescente ressentimento contra os nazistas. Ele acreditava que a Luftwaffe alemã não tinha a força de bombardeio para uma campanha bem-sucedida, pois estava mais voltada ao apoio do exército alemão do que em operações estratégicas, como a RAF. Harris e apoiadores inicialmente desapontados com os resultados iniciais da campanha de bombardeio, devido a persistentes problemas de navegação, um desafio especial para a RAF, que operava à noite para evitar as forças de caça diurnas da Alemanha. Isso seria resolvido com o tempo, através do uso de faróis de navegação e radar a bordo das aeronaves. As tripulações aéreas do EUA, voando em bombardeiros mais protegidos do que o da RAF, realizavam missões diurnas, aumentando a precisão da navegação. No entanto, acertar alvos era desafiador e os bombardeiros sofriam com ataques inimigos constantes, resultando em pesadas perdas. Devido às pesadas perdas nos primeiros dias, os Oserda pensaram em abandonar as operações diurnas e se unir à RAF à noite. Harris acreditava que a solução era simplesmente aumentar o número de aeronaves no ar para aumentar a devastação causada abaixo e a proteção cooperativa para as aeronaves. Isso levou à Operação Milênio, um plano audacioso que pedia mais de 1.000 bombardeiros da RAF, praticamente todas as aeronaves disponíveis no comando de bombardeio, incluindo aeronaves de treinamento, para tomar os céus contra uma única cidade, nomeadamente Colônia. Em 12 de maio, a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que a RAF poderia voar à noite. Em 30 de maio de 1942, a cidade sofreu o mais intenso ataque aéreo da história até então. Nos próximos 2 anos e meio, os bombardeiros aliados destruíram as cidades alemãs, na crença de que isso derrotaria a Alemanha, mas como havia sido provado no Blitz contra Londres, isso apenas endureceu a determinação do povo alemão e amarrou grande parte dos recursos dos aliados. Conseguiu devastar grande parte da indústria alemã, obrigando-os a realocar e destruir muitos complexos industriais. Porém, destruiu boa parte dos complexos industriais alemães, localizados nas montanhas ou escondidos no campo. Mas falhou em parar completamente a produção de guerra alemã, nem provocou uma revolta antinazista, mas reivindicou centenas de milhares de vidas civis, levando alguns historiadores a rotular agora a campanha de bombardeio aliada como um crime de guerra. O Japão também não foi poupado de tal destruição vinda de cima, que só aumentou em intensidade à medida que a guerra avançava, e as ilhas japonesas estavam cada vez mais ao alcance dos bombardeiros aliados, como o inspirador de guerra Boeing B-29 Superfortress. As cidades japonesas, majoritariamente de madeira, foram alvo de milhares de toneladas de dispositivos incendiários lançados pelos bombardeiros americanos.
Esses causaram grandes incêndios, que perduraram muito tempo após o término do ataque. Em 9 de março de 1945, Tóquio foi submetida a um massivo ataque de 334 B-29s, lançando armas incendiárias, cujos incêndios mataram mais de 100 mil pessoas. As tripulações de bombardeiros aliados eram vistas como heróis, já que, por um tempo, eles foram a única força levando a guerra diretamente para a Alemanha nazista e o Japão. Contudo, perto do término da guerra e com as imagens do bombardeio aliado divulgadas mundialmente, a opinião pública na Grã-Bretanha e a EUA começou a se opor às tripulações de bombardeiros. Hitler decidiu invadir a União Soviética e declarar guerra aos Epedinesatenquawa, enquanto o Afrika Korps de Rommel combatia o 8º Exército Britânico na África, conhecido para sempre como os Ratos do Deserto. As forças britânicas e da Commonwealth começaram a receber um grande número de tanques americanos mais avançados, como o Mitres Grant e o M4 Sherman, o que ajudou muito a reequilibrar a balança com as forças de tanques da Alemanha. Com os EO totalmente engajados contra a Alemanha nazista, Rommel sabia que o tempo não era mais um luxo para ele. Ele precisava vencer os britânicos e assegurar a África do Norte antes do desembarque das tropas americanas. Enquanto isso, ele enfrentava um problema interminável com suprimentos. Já que Hitler concentrava sua atenção na União Soviética, Rommel iniciou 1942 com uma ofensiva empurrando gradativamente os britânicos pelo Egito. Seu gênio como líder foi enfatizado por sua capacidade de alcançar muito com muito pouco, mas a falta de combustível sempre foi uma dor de cabeça para ele, e repetidamente retardou seu avanço para o leste. Em 13 de agosto, os Ratos do Deserto receberam um novo comandante. Seu nome era Marechal de Campo Bernard Montgomery, e como Rommel, ele tinha uma personalidade à altura de sua habilidade tática. Conhecido carinhosamente como Monte por seus homens e pelo público, ele usava uma boina única com 2 distintivos, andava em um tanque M3, especialmente modificado, e mantinha uma foto de Rommel em seu escritório para lembrá-lo de seu inimigo sempre que fazia seus planos. Tradição preservada por unidades de tanques americanas e britânicas até hoje. Até 31 de agosto de 1942, as forças britânicas estavam encurraladas em torno de El Alamein, onde Rommel fez o que acreditava ser seu último avanço para o Nilo. No entanto, as defesas britânicas bem preparadas fizeram o ataque falhar, e então Rommel tentou contorná-las pelo sul, o que apenas fez suas forças ficarem sem combustível e recuarem. Finalmente, em 23 de agosto, Monte lançou sua grande contraofensiva de El Alamein. Começou com uma incrível barragem de 900 canhões de artilharia que saturou os alemães por dias antes dos tanques de Monte avançarem. Após uma série de batalhas amargas e com a ajuda de uma RAF revigorada apoiada por novas aeronaves americanas dominando os céus acima do deserto, Rommel começou sua longa retirada, com Monte em perseguição. Enquanto Monte perseguia Rommel de volta para a Líbia, piores notícias para o general alemão viriam em 8 de novembro de 1942, quando uma enorme força de tropas americanas e britânicas desembarcou no Marrocos e na Argélia, a oeste da Líbia. Apelidada de Operação Tocha, os desembarques foram a primeira grande operação conjunta americano-britânica e estava sob o comando do general americano Dwight D. Eisenhower. Assim, quanto mais para o oeste, Rommel recuava do exército de Monte, mais perto ele chegava do de Eisenhower, que também estava avançando em sua direção. Ao longo do próximo ano, Rommel continuaria a lutar uma batalha cada vez mais sem esperança, tendo que lidar com imensas forças aliadas em 2 frentes, sofrendo constantemente com a falta de suprimentos e tendo que lidar com Hitler, que estava cada vez menos interessado na África. Mesmo quando Hitler liberava suprimentos para Rommel, eles estavam cada vez mais sendo interceptados pelas forças navais americanas e britânicas que infestavam o Mediterrâneo. Em abril de 1943, com a campanha na África Perdida, Hitler ordenou que Rommel, um dos generais mais estimados do Terceiro Reich, voltasse para a Alemanha antes do Corpo da África desabar em maio de 1943. A derrota no norte da África deixou o sul da Europa ocupada pelos nazistas e seu aliado Itália expostos aos bombardeiros e navios aliados, além de negar cada vez mais o uso do Mediterrâneo.
O próprio Rommel mais tarde cometeria suicídio após ser implicado em um complô para matar Hitler. Agora havia um debate entre os aliados sobre o que fazer a seguir. A União Soviética vinha exigindo que os aliados ocidentais abrissem uma segunda frente na Europa desde que a América entrou na guerra. Os americanos concordaram e queriam atacar a França o mais rápido possível. Mas Churchill, por outro lado, acreditava que a Itália seria o melhor cenário para abrir uma nova frente na Europa. O ditador fascista Benito Mussolini estava perdendo cada vez mais seu controle sobre o poder, e Churchill acreditava que, se a Itália fosse invadida, seu governo cairia, assim como qualquer resistência organizada. Por essa razão, ele rotulou a Itália como o ventre mole da Europa. Ele convenceu Roosevelt a apoiar um ataque na Conferência de Casablanca. Apelidada de Operação Husky, em 9 de julho de 1943, paraquedistas americanos e britânicos e forças de assalto anfíbio desembarcaram no sul da Sicília e começaram a avançar para o norte. Antes da invasão, os britânicos executaram uma eficaz operação de desinformação usando o cadáver de um homem vestido como oficial dos Royal Marines por um submarino perto da Espanha, com planos para uma invasão aliada da Grécia em sua pessoa. Os alemães recuperaram o corpo, acreditaram na veracidade dos planos e focaram suas defesas na Grécia, não na Sicília. Em menos de um mês, toda a ilha estava sob controle aliado, o que permitiu que ela atuasse como trampolim para a invasão aliada da Itália continental, que começou em 3 de setembro. As forças aliadas desembarcaram em Taranto, Calábria e Salerno, na Itália, e foram obrigadas a recuar para a Itália no fim da guerra. Os aliados foram forçados a recuar para Ticino, após não resistirem ao assalto. Churchill relatou que a Itália, em rápido declínio, viu Mussolini ser deposto do poder em 24 de julho de 1943. O novo governo italiano iniciou negociações secretas de armistício com os aliados antes do desembarque das tropas aliadas na Itália. No dia 8 de setembro, foi anunciado que desembarques adicionais dos aliados aconteceram sem resistência. Contudo, os alemães perceberam a situação, assumindo posições defensivas e decidindo tomar a ilha. A Itália recuou para Ticino em 24 de julho de 1943, possivelmente enfrentando um exército italiano hostil. Isso levou a um combate aberto entre os antigos aliados. E em 9 de setembro, o navio de guerra italiano Roma foi afundado por aeronaves alemãs, no que foi o primeiro ataque da história, realizado com mísseis antinavio lançados do ar. Na ilha grega de Cefalônia, as forças italianas resistiram às tropas alemãs por mais de uma semana até serem vencidas. E milhares de prisioneiros italianos foram então massacrados pelos alemães. Em 12 de setembro de 1943, Mussolini foi libertado da prisão por uma invasão audaciosa das forças especiais alemãs e transportado de avião para o norte da Itália sob controle alemão. A Itália estava agora em um estado de fato de guerra civil, com o sul pró-aliado lutando contra o norte pró-nazista, que havia sido renomeado como a República Social Italiana. Esperança de derrotar a Itália até o Natal de 1943. Foram frustradas quando os alemães e seus aliados italianos restantes organizaram uma defesa difícil ao longo da linha de inverno, uma série de 3 linhas defensivas centradas em proteger o mosteiro estrategicamente importante de Monte Cassino. Os aliados lutariam por Monte Cassino por mais de 4 meses antes de continuar avançando para o norte, até fim de 1943. Mas foi um processo lento e doloroso. Os aliados ocidentais batalhavam na Itália enquanto os soviéticos repeliam os alemães. Avançando pela União Soviética, os alemães iniciaram a Batalha de Kursk com a Operação Cidadela, em 5 de julho de 1943. Esta batalha viu um uso tão imenso de forças de tanques por ambos os lados, que permanece como a maior batalha de tanques da história. Tendo percebido que a batalha ocorreria no saliente de Kursk, os soviéticos tiveram tempo suficiente para preparar suas defesas e, pela primeira vez na guerra, um avanço estratégico alemão falhou. As forças soviéticas, reenergizadas e reorganizadas, já haviam aprendido com seus erros iniciais e estavam tomando a iniciativa contra os invasores alemães. Tendo perdido seu ímpeto na frente oriental e com as tropas aliadas avançando pela Itália, o cerco estava se fechando em torno da Alemanha nazista. No Pacífico, a situação para o Japão não era melhor, pois continuavam sua própria retirada de volta para suas ilhas natais
que agora eram alvo de bombardeios aéreos pelos novos bombardeiros estratégicos B-20 e 9 Super Fortress, voando da Índia e da China. Em janeiro de 1944, as forças soviéticas encerraram o cerco a Leningrado. A cidade resistiu por quase 2 anos e 5 meses e até continuou a produção limitada de tanques, mas ao custo de 500 mil de mortos estimados. O enorme exército soviético avança para o oeste, pressionando alemães e aliados do eixo. Em 26 de março, as tropas soviéticas perseguiram os alemães até a Romênia e, mais de um mês depois, retomaram a Crimeia. Na Itália, começou a batalha pelo território alemão ao redor do mosteiro em Monte Cassino. Entre janeiro e maio, os aliados lançaram 4 grandes ofensivas contra os alemães, que eram chave para suas linhas defensivas, protegendo o norte da Itália pró-eixo. Mas a resistência alemã persistente os repeliu, até que, finalmente, em 18 de maio de 1944, os aliados romperam, através de uma linha de 20 milhas. A vitória custou aos aliados 55 mil homens e foi recebida com muitas críticas quando o próprio mosteiro antigo foi bombardeado por aviões de guerra aliados. Ao mesmo tempo, os aliados estavam lutando em Monte Cassino. Força aliada desembarcou em Anzio para contornar as linhas defensivas alemãs. Sob a liderança do major-general João Lucas do exército dos Zemoa, os aliados, apesar de desembarcarem e estabelecerem uma cabeça de praia, foram contidos por uma cerca de arame farpado. Os aliados tiveram que recuar até maio, quando Lucas foi afastado do comando. Com a vitória em Cassino e a fuga de Anzio, os aliados avançaram em direção a Roma com as primeiras unidades do exército dos Zeppeleuna. Chegando à cidade em 4 de junho, no extremo oriente, os japoneses lançaram uma grande ofensiva para expulsar as forças do Império Britânico de Birmânia e para a Índia. Apesar de alguns ganhos iniciais e da natureza brutalmente característica da guerra na selva, os japoneses foram parados e depois recuados. Isso evidencia a incapacidade dos aliados de vencer a guerra e resistir a um dos últimos grandes ataques japoneses. No Pacífico, as campanhas de salto de ilha prosseguiram, com o bloqueio de submarinos da Marinha dos Estados Unidos cada vez mais eficaz, deixando muitas guarnições japonesas sem suprimentos nas principais ilhas do Japão. No entanto, os fanáticos japoneses fizeram os aliados pagar por cada centímetro de terreno. Stalin vinha pedindo a abertura de uma frente ocidental na Europa desde que os americanos entraram na guerra, a fim de aliviar a pressão sobre os aliados. Os aliados tiveram que sair do país e se unir às forças soviéticas. O ditador paranoico supôs que o Ocidente retardava a abertura de uma frente para enfraquecer as forças soviéticas. Em 1944, os aliados ocidentais finalmente estavam se preparando para invadir a fortaleza Europa, o que forçaria os agora em menor número alemães e seus apoiadores do eixo a comprometer recursos em 3 frentes de batalha. Assim como Hitler ao planejar a invasão à Grã-Bretanha, os aliados sabiam que uma travessia do Canal da Mancha falharia. Os aliados tiveram que abandonar o país durante o verão, pois o clima posterior se mostrou muito perigoso. Assim, a Grã-Bretanha foi o principal ponto de partida da história em meados de 1944. Parecia que cada pedaço de terra disponível estava sendo transformado em um aeródromo para aeronaves, ou estacionamentos para tanques e caminhões, sabendo que as aeronaves alemãs ainda estavam realizando reconhecimento sobre o Reino Unido. Os aliados criaram maneiras engenhosas de confundir a inteligência alemã, como tanques infláveis, aviões de madeira que pareciam reais o suficiente em fotos de reconhecimento tiradas em alta altitude. À medida que os preparativos começaram, os aliados decidiram fazer um ensaio geral para resolver qualquer problema em seu planejamento e equipamento. A Operação Tigre previa invadir a costa de Devonshire em 27 de abril de 1944. O exercício foi um desastre. Primeiramente, uma abordagem caótica fez com que algumas tropas chegassem às praias enquanto ainda ocorria fogo naval. Na areia, imitando o fogo supressor esperado no dia D. As frequências de rádio entre navios americanos e britânicos não eram compartilhadas, gerando confusão e dificuldade de comunicação. Finalmente, durante a noite, o exercício foi interrompido por um ataque de lanchas rápidas alemãs, resultando em centenas de mortos. Tal foi o fracasso do exercício que o dia D quase foi cancelado, pois vários oficiais de alta patente com conhecimento da invasão da Normandia estavam entre os desaparecidos após o ataque. Houve surpresa no exercício, com medo de que fossem capturados.
Em junho de 1944, os aliados estavam prontos para invadir. Apelidada de Operação Overlord, estava sob o comando do comandante supremo aliado general Dwight D. Eisenhower, e foi decidido desembarcar tropas na Normandia em vez da escolha mais óbvia de Calais, que era uma viagem mais curta entre o Reino Unido e a França. A RAF e a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos passaram meses suavizando as defesas ao longo da chamada Muralha do Atlântico dos Alemães, enquanto a resistência francesa coletava informações sobre as forças alemãs na área, além de realizar sabotagens nas ligações de transporte. No dia 6 de junho, o dia D começou com uma imensa invasão aérea da Normandia por paraquedistas aliados. Foram lançados de paraquedas atrás das linhas para tentar flanquear os defensores alemães na costa. Nas primeiras horas da manhã, a principal força anfíbia desembarcou em 5 praias, cada uma com seu próprio codinome. As praias americanas eram Utah e Omaha. As praias britânicas eram Ouro e Espada. A praia canadense era Juneau. Apesar do intenso combate e das pesadas baixas, os aliados garantiram a cabeça de praia e abriram a frente ocidental. Experiências anteriores ensinaram bem aos aliados como conduzir melhor as operações anfíbias, culminando nesta a invasão da Europa ocupada pelos nazistas. Em 3 frentes completas, os aliados agora estavam empurrando os alemães de volta para a pátria. Mesmo com a superioridade numérica dos aliados, os alemães exibiam notável capacidade tecnológica. Proeza. Uma semana após o dia D, as primeiras bombas voadoras VUM começaram a cair sobre Londres. Embora não tivessem a precisão para afetar grandemente o resultado da guerra, eles aterrorizaram o sudeste da Inglaterra e distraíram os aliados ao fazê-los focar no bombardeio de seus locais de lançamento. Isso seria reforçado mais tarde com a introdução do V2, que se tornou o projeto para os mísseis balísticos intercontinentais de hoje. A Alemanha também introduziu o primeiro caça a jato operacional, o Me-262. No entanto, essas armas maravilhosas tinham uma vantagem inesperada para os aliados. Hitler tinha tanta fé nos mísseis, caças a jato e supertanques da Alemanha que desviou recursos muito necessários para o desenvolvimento deles, em vez de alocar esses recursos para armas mais convencionais, mais comprovadas. A tecnologia imatura impedia que eles agissem. Os aliados conseguiram entregar os resultados que Hitler almejava, prejudicando o esforço de guerra da Alemanha ao consumir seus recursos cada vez mais escassos. Alguns generais de Hitler elaboraram um plano secreto para matá-lo com uma bomba, mas falhou e os conspiradores foram executados. Em julho, os russos chegaram à Polônia, enquanto em agosto, os aliados ocidentais haviam libertado Paris. Os alemães agora estavam em plena retirada, enquanto os aliados avançavam cuidadosa mas constantemente para o leste. Mas o marechal de campo Montgomery elaborou um plano audacioso para acelerar a derrota da Alemanha, envolvendo o uso de paraquedistas para capturar uma série de pontes sobre o rio Reno na Holanda e na Alemanha. Então, as forças terrestres se apressariam para as pontes para garantir sua segurança, permitindo a invasão das tropas aliadas à Alemanha. Era um plano arriscado, levando um general britânico a dizer famosamente: "Acho que podemos estar indo longe demais com uma ponte." Monte convenceu Eisenhower, mas não conseguiu o mesmo. Ele não conseguiu, mas a operação começou em 17 de setembro, com o codinome Market Garden. A operação estava repleta de problemas. A resistência foi maior que o previsto, nem todas as pontes foram tomadas. As forças alemãs cercaram os paraquedistas, e mais de uma semana depois, os elementos aliados restantes tiveram que lutar para voltar às linhas aliadas ou se render. Após a Operação Market Garden, os aliados retomaram seu avanço lento e constante pela Europa Ocidental, porém, os alemães persistiam. À medida que o ano chegava ao fim, os alemães lançaram um último esforço para romper as linhas aliadas na Europa, com uma impressionante ofensiva através da Floresta das Ardenas em dezembro. Lembrada como a Batalha do Bulge, visava dividir os exércitos aliados e dependia da captura de combustível aliado para os 1.200 tanques alemães no ataque. A ofensiva pegou os aliados completamente de surpresa, que se encontraram sem a ajuda do apoio aéreo devido ao mau tempo. No entanto, em janeiro de 1945, o tempo melhorou, permitindo que os aliados lançassem poderosos ataques aéreos, o que fez com que os alemães começassem a recuar para suas principais linhas defensivas. Embora vitorioso, para o exército dos Iowa,
foi a batalha mais sangrenta da guerra na Europa. Na Batalha do Golfo de Leyte, 25 de outubro, no Pacífico, as forças aliadas recuaram para suas defesas principais, e os japoneses enfrentaram o novo terror do kamikaze. Esses eram aviões voados deliberadamente contra navios, tornando-os essencialmente mísseis tripulados, e alguns almirantes japoneses acreditavam que agora eram a única maneira de virar o jogo contra as marinhas aliadas. Incrivelmente, tal era a crença na retidão de tais atos suicidas que não faltavam voluntários. Posteriormente, a doutrina kamikaze englobaria o embate com bombardeiros aliados e o uso de foguetes especialmente desenvolvidos. Após a Batalha do Bulge, estava claro para a maioria das pessoas que a Alemanha nazista estava praticamente acabada, e tudo o que restava era limpar os últimos resquícios de resistência. Em março de 1945, as tropas aliadas cruzaram o Reno e, logo após, uma bomba V1 foi a última a atingir o Reino Unido na guerra. Para a Alemanha, no entanto, os ataques aéreos só se intensificaram, com Dresden sendo atingida por mais de 1.300 bombardeiros americanos e britânicos em um período de 2 dias em abril. No mesmo abril, a última resistência alemã no Ruhr foi suprimida, levando a impressionantes 370.000 soldados alemães sendo feitos prisioneiros. Na frente oriental, as tropas russas varreram a Polônia e entraram na Alemanha Oriental e na Áustria, tomando Viena em 13 de abril. Durante o avanço, milhares de alemães na Polônia ficaram presos e tentaram fugir pelo mar a bordo do transatlântico Wilhelm Gustloff. O navio foi torpedeado por um submarino soviético, matando quase 10.000 soldados e civis alemães, tornando-se o pior desastre marítimo da história. À medida que a Itália estava cada vez mais sob controle aliado, o ex-ditador fascista italiano, Benito Mussolini, e sua amante foram mortos por combatentes comunistas no norte da Itália em 28 de abril, época em que Hitler e sua própria amante, Eva Braun, haviam se refugiado em seu próprio bunker em Berlim, onde ele planejava ficar até o fim. Lá, ele buscou refúgio em sua mente, em um mundo onde as incríveis armas que tanto acreditava salvaram seu Reich. Os soviéticos alcançaram os arredores de Berlim em 16 de abril de 1945, começando o último capítulo da Alemanha nazista. Por mais de 2 semanas, o exército soviético bombardeou e lutou entre os escombros de Berlim em cenas interessantes e não muito decepcionantes, similar ao ocorrido em Stalingrado quase 3 anos antes. Todo cidadão disponível foi pressionado para a defesa da cidade, com meninos de apenas 12 anos recebendo uniformes de soldados alemães mortos para que pudessem continuar a luta. Uma unidade incomum defendendo a cidade compunha um grupo de homens da Waffen-SS com insígnia de leão. Eram prisioneiros de guerra britânicos que se voluntariaram para mudar de lado depois que sua pureza genética foi confirmada. A guerra prejudicou a batalha do exército soviético pela cidade. A luta do exército soviético pela cidade foi comprometida por desordem entre suas fileiras, incluindo alcoolismo, saques, homicídios e abusos. No bunker de Hitler, o medo e a insanidade reinavam sobre o último da liderança alemã. Finalmente, o próprio Hitler não aguentou mais e, em 30 de abril de 1945, tirou a própria vida. Ele havia deixado instruções para seus guardas cremarem seu corpo, pois havia visto o que havia acontecido com o corpo de Mussolini e não queria o mesmo. Com seu Führer morto, Berlim se rendeu em 2 de maio, mas o estupro coletivo e saque da população persistiram, com meninas de apenas 8 anos sendo estupradas pelas forças soviéticas. Era comum os oficiais soviéticos patrulharem a cidade em carros, buscando mulheres forçadas a deixar suas casas destruídas em busca de comida. Agora, com sua capital destruída, seu líder morto e o colapso completo do país, as unidades militares alemãs restantes se aglomeraram aos aliados para se render. Em 8 de maio, o último do exército alemão se rendeu, e o dia V Vitória na Europa foi declarado. No Pacífico, no entanto, a luta continuou e se tornou mais sanguinária à medida que os japoneses se tornavam mais desesperados. Em fevereiro, a Batalha de Iwo Jima começou com um intenso bombardeio naval de 3 dias das posições japonesas. Na batalha que se seguiu, os americanos perderiam quase 7.000 homens, enquanto os japoneses perderiam 90% de mais de 20.000 homens estacionados nas ilhas. Em 1º de abril de 1945, os americanos iniciaram a limpeza das ilhas Ryukyu, focando na principal, Okinawa,
Seria a última das campanhas de salto de ilha, antes dos aliados atingirem o próprio Japão. Em 3 meses de combate, os americanos perderiam mais 20 mil, enquanto os japoneses lutavam até o amargo fim, com até mesmo seu comandante cometendo suicídio em vez de se render. Muitos planejadores militares olharam para esses números e começaram a perceber que uma invasão das ilhas japonesas seria extraordinariamente custosa em termos de vidas, e o combate provavelmente continuaria por pelo menos mais 2 anos. Algo tinha que ser feito para acabar com a guerra rapidamente. Por vários anos antes da guerra, havia sido apresentadas várias teorias sobre como aproveitar a energia do átomo como uma fonte de energia e como uma arma. Winston Churchill estava especialmente interessado em tal pesquisa e até publicou artigos sobre sua aplicação militar. Havia trabalhos preliminares na Grã-Bretanha, EUA, Alemanha e Japão, mas com a guerra, a Grã-Bretanha deixou suas pesquisas para focar na defesa nacional. Após Pearl Harbor, no entanto, os americanos começaram seu próprio projeto antes de colaborar com pesquisadores britânicos e canadenses para desenvolver o que logo foi apelidado de bomba atômica, a arma mais poderosa da história. Sob a bandeira do Projeto Manhattan, os cientistas trabalharam de 1942 a 1945, criando a primeira bomba atômica. No campo de Alamogordo, no Novo México, em 16 de julho de 1945, foi realizado o primeiro teste bem-sucedido de bomba atômica, confirmando assim que os aliados agora possuíam uma arma de poder inominável. Após confirmar que a arma poderia ser levada a um alvo no Japão por um bombardeiro B-20 e 9 Super Fortress, o presidente Truman, que havia substituído Roosevelt após sua morte em 12 de abril, autorizou seu uso contra a cidade japonesa de Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, a cidade foi dizimada por uma bomba atômica lançada pelo B-29 Super Fortaleza Enola Gay. A bomba, codinome Menino Pequeno, tinha um rendimento explosivo equivalente a 15 mil toneladas de TNT e matou mais de 100 mil pessoas. Truman exigiu uma rendição japonesa imediata ou prometeu que haveria mais ataques com bombas atômicas no que ele descreveu como um reinado de ruína. Sem uma rendição à vista, Truman ordenou outro ataque, desta vez na cidade de Kokura, mas estava obscurecida por nuvens e uma cortina de fumaça. Então, a tripulação do B-29 Boxcar voou para seu alvo secundário, Nagasaki. Às 11h02, a bomba detonou com um rendimento de 21 mil toneladas de TNT, matando mais de 80 mil pessoas. Em 15 de agosto, o imperador japonês anunciou que o país se renderia aos aliados com a assinatura formal da rendição, ocorrendo em 2 de setembro, agora lembrado como o Dia V. Warta, o fim da Segunda Guerra Mundial. Nunca saberemos exatamente quantos morreram na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas, 3% da população mundial de 1940, impressionantemente. Após a guerra, a magnitude dos crimes de guerra nazistas e japoneses foi revelada, resultando em vários julgamentos por esses atos. No entanto, nem todos os responsáveis foram levados à justiça. Joseph Mengele, um tirânico médico nazista que realizou experimentos em gêmeos em campos de concentração, fugiu para a América do Sul, onde morreu em 1979. No Oriente, o médico Shiro Ishii trocou as pesquisas da Unidade 731 por perdões com o governo dos Ekomeriola, que queria evitar que caíssem em mãos soviéticas. Nenhuma outra guerra na história mudou tão dramaticamente não apenas o mundo político, mas o mundo cotidiano. As tecnologias desenvolvidas durante a guerra, como motores a jato, foguetes e equipamentos de comunicação mais modernos, foram todas integradas ao nosso cotidiano. Os foguetes V2 disparados pela Alemanha contra Londres pavimentaram o caminho para os primeiros foguetes espaciais que lançaram satélites, não apenas melhorando a comunicação global, mas também permitindo monitoramento mais próximo do nosso planeta. O avanço da tecnologia de aeronaves, particularmente o motor a jato, tornou a viagem mundial acessível a todos, e não apenas a poucos privilegiados. Mas o fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe paz em nosso tempo. Os aliados vitoriosos logo se opuseram, prevendo que a próxima guerra seria entre Washington e Londres contra Moscou. A Alemanha foi dividida entre leste e oeste,
E este se tornou o cenário para a Guerra Fria, um período da história onde o legado da Segunda Guerra Mundial realmente ameaçou aniquilar a humanidade de uma vez por todas.